Escolher diferente quando todo mundo parece estar fazendo a mesma escolha. Como fazer isso? Meus queridos, estamos em um momento em que muitas pessoas acabam indo levadas pela manada. E escolher diferente gera um certo impacto, principalmente dentro do ambiente em que você vive, a sua família, as pessoas que você conhece e principalmente aquele ambiente em que você já está acostumado. E quando você escolhe algo diferente, muitas vezes pode soar como loucura, como, nossa, como essa pessoa mudou tanto do dia para noite, ela tá arriscando tudo. Mas o diferente é o que traz muitas vezes resultado. E eu não tô desvalidando as coisas que os outros vêm fazendo da mesma forma. Mas quando nós escolhemos fazer algo que os outros não estão fazendo, muitas vezes seguido pela nossa intuição, que nos aponta um caminho, para essas pessoas vai parecer que nós estamos sendo radicais demais, que nós estamos sendo, de repente, sem juízo. Quantas e quantas mudanças eu fiz na minha vida que as pessoas mais próximas falaram: nossa, Clara, você tá louca. Como pode você abandonar o que tá seguro, o que é certo, para algo que você nem sabe que vai acontecer? Uma das coisas que eu fui muito criticada, por exemplo, foi abrir mão de advogar para estar trabalhando com psicoterapias e mentorias, principalmente na internet. Para as pessoas próximas ao meu convívio, advogar era uma coisa segura, algo que me trazia uma garantia. E como que eu iria ir para algo totalmente novo e viver? E hoje eu falo que foi assim a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque a forma que eu trabalho me traz muita alegria, me traz leveza, me dá prazer, me traz divertimento e eu posso ajudar muitas e muitas pessoas por meio do meu trabalho. Não que antes eu não pudesse ajudar, mas a forma como eu trabalhava antes na advocacia me trazia peso. Me trazia peso porque era uma responsabilidade que vinha através de conflitos. E esses conflitos eram os processos judiciais, era sempre tendo algo pelo qual lutar, pelo qual brigar. E eu não sou essa pessoa que precisa ou que gosta de estar em conflito. Eu sou essa pessoa que gosta de harmonizar. Então, alguma coisa no direito que me fazia ou me trazia assim momentos de alegria eram as conciliações, eram os acordos, eram algumas coisas extrajudiciais que trazia soluções imediatas sem o desgaste dos conflitos. Mas mesmo assim, eu já sentia que eu não pertencia mais àquele meio onde as leis muitas vezes elas não favoreciam a quem realmente precisava, a quem realmente estava certo. Então, isso foi trazendo para mim um certo desgaste emocional. E eu resolvi mudar. E essa minha mudança me possibilitou hoje, por exemplo, trabalhar no conforto da minha casa. Hoje eu tenho aqui um escritório, um consultório na minha casa, onde eu não preciso estar me deslocando, onde eu tenho uma agenda que eu faço de acordo com a minha disponibilidade, onde eu posso atender pessoas do Brasil inteiro, inclusive tenho clientes fora do Brasil que fazem e que atendem comigo. Nesse caso, meus amores, eu encontrei algo que me trouxe muita felicidade. E essa mudança, ela veio depois de muitos murros em ponta de faca. Eu sempre tive, por exemplo, esse aspecto mais empreendedor. Nunca gostei muito de ser CLT. Então eu sempre busquei várias formas de empreender. Então já tive restaurante, já tive hotel, já tive loja de roupas, já vendi várias coisas de forma autônoma, já advoguei. Só que eu ainda não havia me encontrado. E quando eu me encontrei, eu tive que ter coragem para ir além daquilo que as pessoas esperavam de mim. E elas esperavam que eu fosse a advogada ou que eu
me dedicasse a concurso público, porque elas falavam, nossa, Clary, mas você tem tanto potencial, se você se dedicasse, você passava rapidinho em concurso, mas quem pode, quem sabe, não quer. Eu falava, mas não faz sentido pra mim, não faz sentido pra mim. E toda decisão que você tem baseada em sua intuição, em sua vontade, fora daquele padrão que a sociedade, que as pessoas estabelecem ou criam expectativas de você, gera um desconforto. Gera um desconforto nessas pessoas, porque elas falam, mas como? Se eu tivesse a chance que essa menina, que essa pessoa tem, eu faria. Mas será mesmo? É por isso que a gente vê tantas pessoas trabalhando com coisas que não gostam, insatisfeitas, doentes, tristes, porque não conseguem ou não têm coragem para escolher aquilo que faz sentido para a vida delas. Mesmo que seja um modo de viver mais simples, ou às vezes até mais luxuoso. Porque muitas vezes elas têm medo do julgamento. E aí elas trazem esse julgamento das outras pessoas para si e acabam entrando na autocobrança, no não merecimento, no medo, no receio e acabam duvidando daquilo que elas intuitivamente acessaram. E aí não fazem a mudança que precisa fazer. Então passam longos anos sendo aquela pessoa, seguindo a mesma regra, seguindo o mesmo padrão. Por isso que é tão difícil sair da manada, porque você sair ou ir para um local onde todas as pessoas não estão indo, onde elas estão indo ao contrário, gera esse padrão. O pessoal vai olhar e vai dizer, nossa, mas ela está indo para uma via errada. Só que aí vem uma coisa que eu acho bem interessante. Quando você chega, quando você começa a ter resultados, quando você começa a crescer dentro daquilo que você escolheu de acordo com a sua verdade, e muitas vezes sem apoio nenhum dessas pessoas, aí elas começam a acreditar. E aí elas voltam e começam a perguntar, mas como você fez? Será que vai dar certo pra mim? E elas começam a se questionar qual foi o caminho que você tomou que te levou até aquele resultado. E elas começam a querer aquele mesmo resultado que você tem. Então, ser a pessoa que vai desbravar, que vai escolher diferente, não é fácil. Mas se te serve um conselho, eu diria, faça, vá, continue. Escolha aquilo que faz o seu coração pulsar e você vai ver que vai valer a pena. E hoje, todos os dias, eu agradeço muito a Deus pela essa escolha que eu fiz, pela oportunidade, pela possibilidade de ajudar muitas pessoas, de trabalhar com o que eu gosto, de estar aqui no conforto da minha casa, sabe? Eu saio na rua e eu vejo tantas pessoas corridas para pegar um ônibus, para ir trabalhar, muitas vezes para ganhar um mínimo. E aí você fala, mas claro, elas precisam, sim, elas precisam. Mas na maioria das vezes não é o que elas queriam. E talvez elas nem conseguem pensar no que elas de verdade desejam para a vida delas. Porque já estão no automático. Então o desafio nos dias de hoje é sair do automático, é sair da bolha, é expandir a visão e escolher o que faz sentido para o seu coração. Porque uma hora ou outra, isso traz resultados. Aproveita e me segue nas outras redes sociais. Vou deixar aqui no link da descrição as informações, os links para você acessar. E se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta e compartilha. Gratidão!